Bem-vindos à aula de Geometria 1, onde nós vamos estudar quadriláteros notáveis. O conteúdo ele vai ficar um pouco extenso, então, por essa razão, eu vou dividir ele em duas partes. E aqui vamos ver o vídeo 1, onde nós veremos os quadriláteros, vamos conhecer o que é o trapézio, um paralelogramo. E no vídeo 2, nós vamos ver os retângulos, losango e quadrados, tá? Então, começando aqui, temos o seguinte: sejam, né, A, B, C e D pontos que estão no mesmo plano, todos distintos e não colineares, 3 a 3, né? Então, se os segmentos AB, BC, CD e DA, né, que são segmentos cujos extremos são esses pontos aqui, né? AB, BC, CD e DA, esses daqui, né? Eu sei que esses 4 pontos podem também formar outros segmentos, né? Mas aí vamos considerar apenas esses 4 aqui, tá? Então, eles interceptam apenas nas extremidades. Então, a reunião desses segmentos aí forma um quadrilátero. Então, estou apresentando para vocês aqui, né, dois exemplos do que são quadriláteros, né? Então, esse daqui é um quadrilátero convexo, né? Nós já estudamos em outro vídeo que seria uma região convexa. Então, isso aqui é um quadrilátero convexo. E aqui nós temos um outro exemplo de quadrilátero, que é um quadrilátero côncavo, tá? Já esse terceiro exemplo aqui é um exemplo do que não é quadrilátero. E por que que essa figura aqui não é um quadrilátero? Porque na definição de quadrilátero, ele diz que os 4 segmentos aqui, né, AB, BC, CD e DA, eles vão se interceptar apenas nas extremidades, né? E aqui veja que o segmento CD e AB, eles se intersectam em um ponto que não é nenhum dos 4 ali que fazem parte da definição. Então, por essa razão, isso aqui é um exemplo de uma figura que não é um quadrilátero, tá bom? Então, aqui temos um quadrilátero convexo e temos um quadrilátero côncavo. E aqui é só uma formalização, né? Então, se eu digo, né, que ABCD é um quadrilátero, e aí eu posso representar apenas assim, né? ABCD, né? Então, quando eu escrevo só assim, ABCD, eu estou me referindo a um quadrilátero que pode ser convexo ou côncavo. Então, isso aqui representa o quê? A união dos segmentos AB, BC, CD e DA. Sempre dessa ordem, né? AB, BC, CD e DA, tá bom? Então, quer dizer que o segmento BD, por exemplo, não faz parte aqui desse quadrilátero, tá bom? E aí temos então que os segmentos AB, BC, CD e DA são os lados do quadrilátero, tá bom? Então, ó, AB, BC, CD e DA, né? Aqui e também aqui, né? Eles são os lados, os segmentos, né? E aí temos os ângulos, né? Temos o ângulo A, que é o ângulo, né, DAB, né? Então, DAB, então é esse ângulo aqui, o ângulo A. Bom, vamos botar aqui, ó, ângulo A. Aqui também, né? Fica então o ângulo A. Temos o ângulo B, que é formado, né, dos lados A, B, C, né? Então, A, B, C. Então, tá aqui o ângulo B. Vou botar aqui, ó, ângulo B. E aqui também, né? Vai ser então o ângulo B. Temos o ângulo C. Vamos botar aqui, ângulo C. Aqui também vai ser o ângulo C. E por fim, o ângulo D, né? Aqui, ângulo D. Então, cada vértice tem os ângulos, né, do quadrilátero ABCD, né? Certo? Tá aqui. Então, esses ângulos aí também são ângulos internos, né? A gente pode chamar de ângulos internos, mas sempre que falar, né, o ângulo A aqui, então estou me referindo já a esse ângulo interno A, tá bom? E já os segmentos AC e BD, então, só para lembrar, né? AC, esse segmento aqui, ó, e BD, ó, tá? Eles são as diagonais, né? Tá vendo, ó? Aqui tem, ó, BD e AC, ó. Tá bom? Então veja que num quadrilátero convexo, as diagonais dele
são todas internas, né? E já se o quadrilátero for côncavo, uma das diagonais ele vai ser externo, né? A diagonal. E aí outra informação sobre os quadriláteros, né? Então, um quadrilátero ele tem duas diagonais, e aí como eu falei, se ele for convexo, as duas diagonais são internas, e se ele for côncavo, uma das diagonais vai ser externa, né? É possível a gente provar, né? Não é algo muito complicado, que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. E a soma dos ângulos externos também é igual a 360 graus. Aí só para recordar, tá? O ângulo externo de um quadrilátero é semelhante ao que foi visto num triângulo, né? Então a gente estende aqui, né, um dos lados do quadrado, do quadrilátero, e aí esse ângulo aqui, ele vai ser o ângulo externo, né? Vamos chamar aqui de ED, né? É o ângulo externo no vértice D. Tá? E aí vejam que esses ângulos são suplementares, tá certo? A soma deles, né? A soma do ângulo interno com o ângulo externo, né? Do mesmo vértice, eles são suplementares adjacentes, né? Então a soma dele vai ser 180 graus, né? E aí só um detalhe para o caso do quadrilátero ele ser côncavo, né? Então temos esse vértice aqui que a gente chama de vértice reentrante, né? Nesse vértice vocês vão verificar que o ângulo dele, nesse caso, ele vai ser maior que 180 graus, né? Para esse caso aqui, né? Então, nós temos que esse ângulo D, ele vai ser maior que 180 graus se o ângulo ele for côncavo, né? Então, se nós fizermos o prolongamento aqui, ó, vocês vão ver que o ângulo externo, na verdade, ele vai ser um ângulo que vai estar na região interna do quadrilátero também, né? Tá? Então, assim, como o ângulo externo é um ângulo que ele é suplementar adjacente, né? Ele é suplementar adjacente. Então, quer dizer que nesse caso aqui, esse ângulo externo, né? Que vai ser o ED, né? O ângulo ED, ele vai ser um ângulo negativo, né? Vai ser um ângulo menor que zero, né? Tá? Isso é o que acontece, então, no caso, se a gente estiver se referindo a um quadrilátero côncavo. Mas nas nossas aulas aqui a gente vai estar sempre trabalhando com um quadrilátero convexo, tá? Mas caso surja um quadrilátero côncavo, aí você sabe que no vértice reentrante esse ângulo externo aqui ele vai ser negativo. Bom, vamos então dar uma olhada nesse primeiro exemplo, né? Determine o valor de x. Aí aqui tem um quadrilátero, onde cada um dos ângulos internos, né, é representado por uma expressão com uma variável x, né? Nós já vimos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é sempre igual a 360 graus. Então, isso quer dizer que esse ângulo x mais o ângulo x mais 30 graus mais o ângulo de x mais 20 graus mais o ângulo de x mais 10 graus. Isso aqui vai ser igual a 360 graus. Pronto, então temos uma equaçãozinha aqui, né? Podemos retirar os parênteses e reduzir os termos semelhantes, né? Como na frente dos parênteses é tudo sinal de mais, então quer dizer que eu não vou alterar nenhum dos sinais, né? Então aqui vai ficar x mais 30 graus mais x mais 20 graus mais x mais 10 graus. Isso aqui é igual a 360 graus, né? Então, eu vou somar o x e que não é x eu vou passar para o segundo membro, certo? Então, eu tenho x mais x, né, que dá 2x, mais x dá 3x e com mais x dá 4x, né? Então, vamos botar aqui, ó, 4x é igual a 360 graus. Aí eu vou passar para o segundo membro a soma aqui, né, desses ângulos. Então, 30 graus mais 20 graus dá 50 graus. Com mais 10 graus dá 60 graus, né? Então vai ficar aqui negativo, onde 360 menos 60 graus vai dar 300 graus, né? E aí agora eu vou passar esse x para cá dividindo, né? Ou desculpa, o 4 eu vou passar para cá dividindo, né? Então x vai ser igual a 300 dividido por 4. Okay? E aí 300 dividido por 4 vai dar 75 graus. Pronto, então
esse é o valor de x, tá? X é igual a 75 graus. Exemplo 2, se AP e BP são bissetrizes, determine, né, a soma dos ângulos C e D, né? Então, eu quero saber quanto é que dá essa soma aqui, né? Tá aqui o ângulo C e aqui o ângulo D, né? Vamos olhar aqui. Então, vamos lembrar, perceber o seguinte, né? Segundo enunciado, BP é bissetriz, então quer dizer que ele divide o ângulo ABC ao meio, né? Então, poderia dizer que essa medida aqui vai ser a medida Bzinho e essa medida aqui também vai ser a medida Bzinho, né? Então, isso quer dizer que o ângulo B ele vai ser igual a 2 vezes Bzinho, né? E o mesmo, né, de forma semelhante, vamos fazer com o ângulo A, né? Vamos chamar aqui de ângulo Azinho e essa aqui também, né? A medida Azinho, né? E aí, dessa forma, temos que o ângulo A vai ser igual a 2 vezes o ângulo Azinho. Pronto, beleza, até aqui. E aí, vamos considerar o triângulo ABP, tá? Então, considerando aqui o triângulo ABP, né? Então, vou até escrever assim, né? No triângulo ABP, temos, né, o seguinte, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, quer dizer que Azinho mais Bzinho mais 110 graus tem que dar 180 graus, né? Então, vamos fazer assim, ó. Azinho mais Bzinho mais 110 graus é igual a 180 graus. Então, isso quer dizer o seguinte, eu vou passar esse 110 para cá para o segundo membro, e aí eu vou ter que Azinho mais Bzinho, ele vai ser igual a esses 180 graus menos 110 graus, né? Que é 70 graus, tá? Então, quer dizer que a soma de Azinho e Bzinho dá 70 graus. E aí agora vamos olhar, né, para o quadrilátero ABC, né? Então, vamos até escrever assim, no quadrilátero, né? Quadrilátero ABCD, né? ABCD, né? Aí temos o seguinte, né? O que é que nós vamos ver aqui no quadrilátero ABCD, né? Que os 4 ângulos internos desse quadrilátero, ele tem que dar 360 graus, né? Então, quer dizer que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, ele tem que ser igual a 360 graus. Tá aqui. Nós vimos que, né, o ângulo A é 2 vezes Azinho e o ângulo B é 2 vezes Bzinho. Então, vou substituir aqui, né? Então, esse ângulo A vai ficar 2 Azinho mais o ângulo B, que é 2 Bzinho, mais C mais o ângulo D, tem que ser igual a 360 graus, né? Aí eu posso botar esse 2 aqui em evidência, né? Então, colocando o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes Azinho mais Bzinho mais C mais D, que é igual a 360 graus. Aqui. Eu sei quanto dá a soma, né, de Azinho com Bzinho, né? Vimos aqui que dá 70 graus. Então, a gente vai só substituir. Então, vai ficar 2 vezes 70 graus mais C mais D, que é igual a 360 graus, né? 2 vezes 70 graus dá 140, né? Então, vou passar esse 140 aqui para o segundo membro. Então, temos que o ângulo C mais o ângulo D, ele é igual a 360 graus menos 140 graus, certo? E aí temos o seguinte, né, que 360 graus
menos 140 graus, ele vai dar 220 graus, né? Então, dessa forma, a gente tem que C mais D, ele vai ser igual a 220 graus, tá? Pronto. Então, dessa forma, a gente encontra, né, o que foi procurado aqui, ó, tá? A soma do ângulo C com o ângulo D é 220 graus. Agora vamos conhecer os quadriláteros notáveis, né? Nós chamamos de quadriláteros notáveis por serem quadriláteros bem conhecidos, né? As características deles são bem marcantes, já conhecemos diversas propriedades. Então, quando você consegue identificar que determinado quadrilátero reúne características, né, de um quadrilátero notável, você consegue, então, a partir disso, né, obter determinadas informações, tá? E aí, nesse vídeo, nós vamos conhecer algumas propriedades, algumas características de quadriláteros notáveis. Então, o primeiro quadrilátero notável que nós vamos conhecer aqui é o trapézio, né? Então, a definição do trapézio é o seguinte: um quadrilátero plano convexo é um trapézio se e somente se possui dois lados paralelos, tá? Então, se você consegue perceber que um quadrilátero tem dois lados paralelos, então ele pode ser classificado como um trapézio. E aí aqui só uma formalização, tá? Então, quando eu digo que um quadrilátero ABCD é trapézio, então é equivalente dizer que os lados AB e CD são paralelos ou os lados AD e BC são paralelos, tá? Então vamos entender aqui. Então temos aqui esse quadrilátero, né? A, B, C, D, tá? Então nesse caso aqui, esse quadrilátero, as bases dele, né, é AB e CD, né? Sim, eu já ia esquecendo, né? Chamamos de base os lados paralelos. Então, quando estou dizendo que AB e CD são bases, quer dizer que esses dois lados aqui são paralelos, tá? E normalmente a gente representa, né, a gente desenha um trapézio com os lados paralelos, normalmente na horizontal, né? Mas aí pode acontecer desses lados ficarem assim na vertical, por exemplo, né? Deixa eu ajeitar aqui, diminuir um pouquinho aqui a base. A gente poderia botar assim na vertical, né? Isso também aqui vai ser um trapézio, tá? E aí esses dois lados aqui ainda continuam paralelos, tá? Mas eles não precisam só estar na horizontal, na vertical, eles podem estar em qualquer outra disposição, tá? Que vocês estão vendo aqui, tá bom? E também tem um outro detalhe que não foi colocado aqui, mas também tem a relação da altura de um trapézio, né? Nós chamamos de altura do trapézio a distância entre as bases, tá? Entre os lados paralelos. Então, mais na frente vocês vão ver a gente falar muito também de altura, tá certo? Mas a altura, ele é a distância, né, entre os lados paralelos, tá bom? Então, o trapézio, digamos que ele tem duas dimensões, né? Ele tem as medidas das bases e tem a altura, tá certo? E aí, quando falar altura, você sabe que eu estou me referindo à distância entre as bases do trapézio, tá bom? Essas bases aqui, né, como não foi especificado, mas elas podem ter, normalmente são apresentadas com medidas diferentes, né? Sempre tem uma base maior e uma base menor, e aí eles são identificados assim, né? Nesse caso aqui, a base maior é o lado AB e a base menor é o lado CD. E aí o trapézio ele pode ter uma classificação com relação à medida, né, dos lados não paralelos, tá? Então, eles podem ser classificados como sendo o trapézio isósceles. E aí o que é o trapézio isósceles? É o trapézio os lados não paralelos vão ter a mesma medida, que é o caso desse exemplo aqui, tá? A, B, C, D, né? Um tracinho aqui está indicando que os lados AD e BC, que são os lados não paralelos, são congruentes, tá? E a outra classificação é o trapézio escaleno, que é quando os lados não paralelos eles não são congruentes. É o caso desses dois exemplos aqui, tá bom? E também
o trapézio ele pode ser classificado com relação à medida de ângulos internos, tá? Então, se o trapézio ele tiver dois ângulos retos, esse trapézio ele também é chamado de trapézio retângulo ou trapézio birretângulo, né? Birretângulo porque são dois ângulos retos. Bom, então essas são as classificações, né? É uma classificação em relação aos lados não paralelos e uma classificação em relação aos ângulos internos do trapézio. E aqui nós vamos conhecer as propriedades do trapézio, né? E aí só um detalhe é que como o trapézio ele é um quadrilátero, então todas as propriedades de um quadrilátero ele também cabe a um trapézio, né? Como por exemplo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus e a soma dos ângulos externos também, né? E isso vale também para o trapézio. Então, a soma dos ângulos internos de um trapézio é 360 graus também, tá bom? Só que aí o trapézio ele vem com uma propriedade particular para os trapézios, tá? Então, temos que, dado esse trapézio aqui, né? ABCD de bases AB e CD, conforme mostra aqui nessa figura, tá? Então, os ângulos A e D, né? A soma desses ângulos aqui, né? De A e de D, né, esses dois ângulos, é igual a 180 graus. E a soma dos ângulos B e C também é 180 graus, tá? E a demonstração disso aqui é simples, né? Como AB e CD são paralelos, e então a gente poderia considerar esse lado, né, AD como sendo uma transversal, tá certo? Então temos que esse ângulo A e o ângulo D eles são ângulos colaterais internos, né? E aí vocês lembram que ângulos colaterais internos são ângulos suplementares. E o mesmo vale para os ângulos B e C aqui, né? Também são ângulos colaterais internos, né? Então, por isso que a soma desses ângulos, né, de A e D e de B e de C, eles são iguais a 180 graus, tá? Aí está aqui essa primeira propriedade. Uma outra propriedade é, os ângulos de cada base de um trapézio isósceles, eles são congruentes. E aí aqui está uma figura, né, para ilustrar isso daqui. Então, temos o trapézio isósceles, né? Então, temos o trapézio ABCD. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, as bases desse trapézio é BC e AD, tá? Desse trapézio que vocês estão vendo. E aí vocês vejam que os lados não paralelos, que é AB e CD, eles são congruentes, né? Então quer dizer que esse ângulo B aqui e esse ângulo C, eles são congruentes, tá? Nesse caso aqui, ou seja, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C, tá certo? E aí temos que a medida do ângulo A, ele vai ser igual à medida do ângulo D aqui, tá bom? Então, vamos botar aqui, e o ângulo A é igual à medida do ângulo D, tá? É isso aqui. Não confundam achando que os quatro ângulos têm a mesma medida, tá? Não confundam com isso não, tá? Apenas os ângulos das bases que são iguais, têm as mesmas medidas, são congruentes, né? Então, o ângulo B e o ângulo C são ângulos da base BC e eles têm a mesma medida, e os ângulos da base AD, que é o ângulo A e o ângulo D, eles têm a mesma medida, tá? Então, é conforme eu escrevi aqui. Então, só não façam confusão achando que o ângulo A e o ângulo C, por exemplo, são iguais, tá? Não são porque eles não estão na mesma base, A e C, tá? E lembrando que essa propriedade ela só vale para trapézio e isósceles, tá? Se o trapézio for escaleno, aí essa propriedade aqui não vale. E aí nós temos agora com relação à diagonal do trapézio, né? Então, as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, tá? Tem que ser trapézio isósceles. Então, isso quer dizer que, no caso aqui desse trapézio, né, que eles são isósceles, porque os lados não paralelos têm a mesma medida, então quer dizer que a diagonal BD e AC são congruentes, tá bom? Eu vou até botar aqui, ó. Temos que BD é congruente a AC, tá bom?
Por quê? Porque esse trapézio aqui é um trapézio isósceles. Exemplo 3. Se ABCD é um trapézio de base AB e CD, nesse caso aqui é de bases, né? De bases AB e CD, determine X e Y, tá? Então, tá aqui o trapézio, né? AB e CD são as bases. Como isso aqui não diz se é um trapézio isósceles, se é um trapézio escaleno, né? Visualmente aparenta ser um trapézio escaleno, né? Então, nesse caso aqui, a gente só pode usar a propriedade do trapézio, que diz então que esse ângulo A e esse ângulo D, né, a soma deles vai dar 180 graus, e que a soma dos ângulos B e ângulo C também dá 180 graus, tá? Então, só para lembrar aqui, né, temos então que a medida do ângulo A é igual a x, a medida do ângulo B, né, vamos botar assim, do ângulo B é igual a y menos 30 graus, a medida do ângulo C é igual a y e a medida do ângulo D é igual a x mais 20 graus. E aí nós temos que a soma de A e D dá 180 graus, né? Então temos que o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus, e o mesmo vale para os ângulos B e C, né? Dá 180 graus. Aqui. Então, o ângulo A é x e o ângulo D é x mais 20, né? Então, mais x mais 20 graus. Isso aqui tem que dar 180 graus. E embaixo o ângulo B, que é y menos 30 graus, somado com o ângulo C, que é y. Isso aqui tem que dar 180 graus. Ok? Então, como, né, temos duas equações e cada equação tem uma única incógnita, né? Então, a gente pode descobrir o valor de x e y operando cada equação de forma isolada, né? Então, é o que nós vamos fazer. Então, vamos olhar a primeira equação aqui, e aí temos que o seguinte: x mais 20 graus tem que dar 180 graus, né? Aí, tirando os parênteses, nós temos x mais x. Esses 20 graus vão passar para o segundo membro. E aí, x mais x vai dar 2x. 180 graus menos 20 graus dá 160 graus. Então, assim nós temos, né, 160 graus dividido por 2, aonde x é igual a 80 graus. Aqui. E assim a gente achou o valor de x, né? Agora vamos achar o valor de y, agora usando essa segunda equação aqui, certo? Então vai ficar y menos 30 graus mais y. Isso aqui tem que dar igual a 180 graus. Aí, tirando os parênteses, nós temos y. Esse menos 30 graus eu já vou passar para o segundo membro, né? Então, fica mais y igual a 180 graus. O y, esse, né, tá menos 30 graus, ele vai para o segundo membro como mais 30 graus, né? E aí, nós vamos ter 2y igual a 180 mais 30 dá 210 graus. E aí eu encontro y igual a 210 graus dividido por 2, que dá, né, y igual a 105 graus, tá certo? E aí dessa forma encontramos os valores para x e para y. Exemplo 4, ele diz que o trapézio ABCD ele é isósceles, né? Isósceles. Então, e as bases, né, é AB e CD, né? Então, isso quer dizer que a medida de AD e a medida de BC são iguais, né? Ou seja, eles são congruentes, né? Então, dessa forma, os ângulos das bases, eles têm a mesma medida, né? Os ângulos das bases são congruentes.
Então, aqui dá para a gente resolver, né? De forma bem simples. Quer dizer, 2x menos 15 graus, né? 2x menos 15 graus, ele vai ser igual a x mais 25 graus. Pronto. E aí, vou passar esse x para o primeiro membro, menos 15 graus eu passo aqui para o segundo membro, né? E aí, vou ter assim, né? 2x menos x, ele vai ser igual a 25 graus mais 15 graus. Pronto. E aí, 2x menos x fica x, e 25 graus mais 15 graus dá 50 graus, tá bom? E aí, dessa maneira, a gente encontra o valor de x. Agora, vamos conhecer o paralelogramo. Então, está aqui a definição, né? Então, um quadrilátero plano convexo que possui lados opostos paralelos é chamado de paralelogramo, né? Então, só para não confundir, o trapézio ele exige que tenha dois lados paralelos, né? Já no caso do paralelogramo, não vão ser apenas dois lados, né? No caso, né, ele vai ter que ter todos os lados opostos paralelos, né? Então, como vocês estão vendo aqui, então, o lado AB e CD são lados opostos e paralelos. E os lados AD e BC também são opostos e paralelos, tá? Então, como ele é um quadrilátero, ele tem todas as propriedades de um ele tem todas as propriedades de um quadrilátero, né? Ou seja, a soma dos ângulos internos dá 360 graus, né? E a soma dos ângulos externos também, né? E como ele possui ao menos dois lados paralelos, né? Então ele também engloba ali as propriedades que tem do trapézio, né? Então quer dizer que a medida desse ângulo A somado com a medida desse ângulo D dá 180 graus, né? E a soma das medidas desse ângulo C com o ângulo B também dá 180 graus, tá certo? Mas aí, nesse caso aqui, ele não só tem apenas dois lados paralelos, tá bom? Por isso que ele aqui vai ser um paralelogramo. Então, ABCD é paralelogramo, então quer dizer que o lado aqui, né, os lados AB e CD são paralelos e os lados AD e BC também são paralelos, tá? E aí temos o seguinte, todo quadrilátero convexo, né, isso aqui são teoremas, tá bom? Que podem ser provados, né? Mas aqui eu não vou provar não, eu só vou mostrar para vocês de maneira aqui visual, tá? Então, todo quadrilátero convexo é paralelogramo se e somente se possui ângulos opostos congruentes, tá? Então, a gente consegue provar isso daqui, né? Então, veja, esse ângulo aqui é oposto a esse daqui e eles são congruentes, tá vendo? Esse ângulo aqui e esse ângulo também são opostos e, nesse caso, eles são congruentes, né? A gente pode mover aqui o paralelogramo, né? Para você ver. E veja que os ângulos opostos sempre são congruentes, ó. Tá bom? Era isso que eu gostaria que vocês tivessem, né? Que vocês vissem aqui, tá? Aí temos agora uma segunda propriedade. Todo quadrilátero convexo é paralelogramo se e somente se possui lados opostos congruentes. Então, em todo paralelogramo, os lados opostos, além de serem paralelos, eles também são congruentes, tá? Então, veja, ó, esses dois lados aqui são congruentes e esse lado aqui e esse, né? Eles são congruentes, ó. Podemos, né, modificar aqui o paralelogramo, tá? Veja que os lados opostos, né, eles continuam paralelos, porque é da definição de um paralelogramo, mas aí é possível a gente provar que as medidas dos lados opostos são iguais. Todo quadrilátero convexo é paralelogramo se e somente se as diagonais se interceptam nos respectivos pontos médios, tá? Isso também é uma propriedade do paralelogramo. Só não confunda ao dizer que as diagonais são sempre congruentes, tá? Nem sempre vão ser congruentes. Mas em todo paralelogramo,
as diagonais vão se interceptar no seu ponto médio, tá certo? Então, quer dizer que a distância desse ponto aqui, né? Veja que esse aqui é o ponto de interseção das diagonais, né? Então, a distância desse ponto para esse vértice e a distância desse ponto para esse vértice é a mesma, tá vendo? O mesmo vale, né, na outra diagonal, ó. A distância desse ponto para esse vértice aqui e desse ponto para esse vértice aqui também é a mesma, tá? Então, observem aqui, né, que as medidas são iguais, mas fica mostrado, né, que nem sempre as diagonais vão ser congruentes, tá? Então, só não confundam isso, né, essa informação com diagonais congruentes, tá? Eles apenas se interceptam no ponto médio. Então, se você tem um quadrilátero que você consegue provar, né, que as diagonais deles estão se interceptando exatamente nos pontos médios, né, das diagonais, aí você pode dizer então que esse quadrilátero é um paralelogramo. E aí você pode aplicar todas as propriedades para paralelogramo. Aí uma outra aqui, né? Se dois segmentos se interceptam nos respectivos pontos médios, então suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Então vejam que temos aqui o segmento, né, BD e o segmento AC, né? E o ponto M, que é o ponto de interseção desses dois segmentos, é o ponto médio de cada um deles, tá certo? Então quer dizer que os pontos que são os extremos, né, dos dois segmentos, né, os pontos A, B, C e D, são vértices de um paralelogramo. E esses segmentos aqui, né, BD e AC, vão ser as diagonais desse paralelogramo. Aí agora outra propriedade, né? Todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um paralelogramo. Então, se você consegue provar, né, que um quadrilátero tem dois lados que são paralelos e esses lados paralelos têm a mesma medida, então podemos dizer que esse quadrilátero ele é um paralelogramo, certo? Ou seja, quer dizer que os outros dois lados eles também são paralelos, né, e são congruentes, tá bom? Se você conseguir observar essa propriedade aqui. Aí outra propriedade. Se dois segmentos de retas são paralelos e congruentes, tá? Dois segmentos de retas, né, são paralelos e congruentes, então as suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Então, nessa figura, temos o segmento AB e o segmento CD. Esses segmentos eles são paralelos e veja que esse risco está indicando que eles também são congruentes, né? Então, quer dizer que os pontos A, B, C e D são pontos de um paralelogramo. E aí, visto isso, vamos dar uma olhada nesse exemplo 5, né? Se A, B, C, D é um paralelogramo, e aí temos que o ângulo A é igual a 2x e o ângulo C é x mais 70 graus, quer que determine aqui o ângulo B, tá bom? Bom, como isso aqui é um paralelogramo, nós temos que, em todo paralelogramo, os ângulos opostos eles são congruentes, né? Então, isso quer dizer que 2x vai ser igual a x mais 70 graus, tá? E aí eu vou passar esse x para o primeiro membro, aí eu tenho, né? E 2x menos x é igual a 70 graus, e assim x vai ser igual a 70 graus, tá? Eu já tenho o valor de x. Queremos saber quem é o ângulo B, né? Tá aqui. Bom, como isso aqui é um paralelogramo, eu disse a vocês que o paralelogramo ele também reúne as propriedades de um trapézio, né? Então quer dizer que esse ângulo C somado com o ângulo B vai dar 180 graus, tá certo? Então temos que o ângulo C, aqui ó, ângulo B mais o ângulo C, ele vai ser igual a 180 graus. Como no ângulo C, né,
já conhecemos, né, o valor de x, tá certo? Vou até botar aqui contra a cor, né? Temos que o ângulo C, a medida do ângulo C, ele vai ser o quê? X mais 70 graus, né? Ou seja, vai ser 70 graus, que é o valor de x, mais 70 graus, onde 70 graus é da expressão, né? Então, quer dizer que a medida do ângulo C é 140 graus. Então, quer dizer que o ângulo B mais o ângulo C, que é 140 graus, é igual a 180 graus. Logo, a medida do ângulo B vai ser 180 graus menos 140 graus, né? Logo, a medida do ângulo B é igual a 40 graus. Pronto. Aí, então já descobrimos qual é a medida do ângulo B, ó, aqui. Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo e eu vou então no próximo vídeo dar a continuidade a esse assunto, tá? Então, até o próximo vídeo.